Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós começamos hoje na liturgia a ler do Antigo Testamento, o livro da sabedoria, depois de termos estado no Novo Testamento com a carta aos Romanos. Este livro é escrito já muito próximo ao nascimento do Filho de Deus. Então nós estamos aí há poucos séculos do Novo Testamento. E é um livro escrito em grego, em Alexandria do Egito, motivo pelo qual ele não está na Bíblia hebraica e, portanto, também não está na Bíblia protestante. Ora, a igreja aceitou esse livro na certeza de que a obra de Deus se faz presente em todos os livros, em todas as línguas, povos, culturas, nações. E o Concílio de Trento é aquele que vai confirmar esse livro entre os livros que são reconhecidos como inspirados pela nossa igreja. O livro é atribuído a Salomão, mesmo que, como eu falei, a data um século antes, não é de Salomão precisamente, mas atribuído a Salomão. E que vai, nesse livro nós vamos ver a sabedoria de Deus que vai se tornando uma pessoa. E que esse tema é muito importante para entender a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Amai a justiça, vós que governais a terra. Assim começa o livro da sabedoria, com uma advertência, uma admoestação aos governantes da terra, para que sejam justos. Essa justiça é fruto da sabedoria, e essa sabedoria é um dom de Deus, porque na história do próprio Salomão, é Deus que concede essa graça a ele. E que, olhando o governante sábio que é Salomão, assim começa o livro. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tendo bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas. Ele se deixa encontrar por aqueles que não exigem provas. Exigir provas é buscar as provas da existência de Deus, é buscar que Deus faça para mim tal coisa para se eu crer nele. Então, Jesus vai dizer assim, que aquelas pessoas que buscam provas, que buscam milagres, fazem isso porque não têm fé. A fé é crer na palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz. E essa tem poder de nos transformar. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. A sabedoria, como eu já lhes dizia, é um dom de Deus. Mas todo dom de Deus, ele tem uma parte que é o dom, que é a graça, mas quanto maior o dom, maior o compromisso que devemos ter para com ele. Então, que esse dom dado para frutificar na nossa vida requer um empenho pessoal. Ora, então vai dizer assim, a sabedoria não convive com a maldade e nem entra em uma pessoa que é cheia de pecado. Então, que essa graça, a graça de Deus, requer que nós sejamos um coração bom, tenhamos um coração bom. Vejam que algumas graças de Deus são para nos perdoar dos pecados. Por exemplo, a graça do sacramento da reconciliação, do sacramento do batismo, do sacramento da unção, dos sacramentos de cura. Mas algumas graças de Deus para frutificar na nossa vida requer que nós estejamos em estado de graça. Por exemplo, a Eucaristia requer que nós confessemos antes de que a recebamos. O sacramento da crisma também requer o estado de graça, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem. Então, a sabedoria requer um ambiente de graça para que ela possa produzir frutos. O Espírito Santo que a ensina foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Então, tudo isso não convive com o Espírito de Deus. Então, essa ação da sabedoria em nós é o que nós chamamos de discernimento, que é a capacidade de tomar as decisões justas em cada momento da vida. E isso é um crescimento. O discernimento quer dizer confrontar-se com a palavra de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo cotidianamente, para que a gente vá aprendendo a ter a escuta do Espírito para ir agindo de modo correto nos diversos momentos da nossa vida. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens.
O Espírito do Senhor enche toda a terra. Então, isso nós dizemos também na solenidade de Pentecostes, o Espírito de Deus que enche toda a terra, que vai aonde quer, que não tem limites, que age até mesmo aonde nós não pensamos. Não foi isso o desafio que nós contemplamos lá no tempo de Pascal, da Igreja Nascente, de ver o Espírito Santo, que os Atos dos Apóstolos é como o Evangelho do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai determinando a ação da igreja, que vai dizendo aonde se deve ir. Então, hoje no Evangelho, Jesus vai continuar o seu discurso e vai dizer assim: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Na verdade, o escândalo é aquilo que, no sentido evangélico, é aquilo que abala a fé de um irmão da comunidade. Um irmão fragilizado, aquela pessoa que tem a fé que requer diversas práticas para poder sobreviver, que não tem uma fé robusta. Então, o escândalo é quando nós distanciamos essa pessoa de Deus por causa das nossas ações. Seria melhor para ele amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Na verdade, a expressão semítica exagerada de Jesus, naturalmente não é exortação ao suicídio, mas para falar que é tão grave fazer isso, que amarrar uma pedra de moinho, o peso de uma pedra, que é uma coisa tão exagerada, que para dizer como é grave afastar um irmão da fé por causa do escândalo. Então, o cuidado para que nós possamos ser motivo para o irmão crescer da fé e não para que ele se distancie do Senhor. Prestai atenção. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a te dizer, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Então, a primeira coisa, aquilo que o apóstolo Paulo dizia à comunidade de Roma, uma comunidade sábia que pode admoestar os seus irmãos. Nós, meus caros, perdemos muito essa capacidade da correção fraterna. Nós vemos os nossos irmãos caírem no pecado, nossos irmãos se destruírem como pessoa, como vocação, às vezes até de modo midiático, e nós não temos coragem de chegar e de corrigir. Ora, o que acontece é que, às vezes, nós queremos terceirizar isso. Não é que quando nós vivemos em comunidade, vemos um irmão que está fazendo alguma coisa, às vezes é uma coisa que eu vi, é uma coisa que incomoda a mim, e eu busco uma outra pessoa para ir lá e dizer. Por que isso? Quando o Evangelho está dizendo assim, que se teu irmão pecar, vai, repreenda-o. Faça você, ajude o teu irmão, não terceirize. Você não tem que estar falando para uma outra pessoa, você não tem que estar espalhando a notícia para que outra pessoa vá até ele. Se Deus deu a você a graça de perceber isso, vai, fale. E isso independentemente da função que essa pessoa ocupa. Lembre-se que em momentos grandes da história da igreja, teve aquele personagem sempre, muitas vezes, o santo, que vai ali até as grandes autoridades da igreja para dizer, não é assim. Querem lembrar um episódio que é Santa Catarina de Siena, que vai até o Papa em Avignon para dizer se tem que voltar para Roma, e ele volta. Então, que é preciso essa capacidade de transparência, de compromisso com a salvação do irmão. Então, se o texto vai dizer assim, se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele ainda 7 vezes num dia errar, perdoa-lo sempre, perdoa-o, porque assim é o nosso Deus para conosco. E nós pedimos para sermos perdoados no Pai Nosso, como nós perdoamos. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus vai dizer, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, podeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. A amoreira é considerada, na antiguidade, como uma planta impossível de extirpar, porque eles não tinham tratores, as raízes eram tão profundas que não era possível eliminar uma árvore de amoreira. Então Jesus vai dizer assim, olha, a preocupação não é que se tenha uma fé grande, aumenta a nossa fé, pedem os apóstolos, mas que tenhamos uma fé que seja o total abandono e confiança, porque para dizer a uma planta, arranca-te daqui,
é preciso confiar na força que tem a nossa adesão a um Deus onipotente, ao Deus que é presente na nossa vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.